Hoje, a Quitanda vai abrir os serviços mais animada do que nunca, porque hoje é dia do vendedor. Dia 1º de outubro, dia que a gente está gravando esse conteúdo aqui. E para falar desse assunto, a gente vai receber um ator que é protagonista nesse palco. E para desmistificar esse folclore áureo, né, em torno do dom de vender, para começar, vamos falar, né? Venda é uma linguagem. E, como toda linguagem, a gente pode aprender. E eu vou usar aqui uma sentença que acho que é mantra dele, né? Venda não é dom, é técnica, treinamento e disciplina, resiliência e inteligência emocional. Vamos receber aqui hoje PC Macedo, Paulo César Macedo, da Prospect Vendas. Obrigado, PC. Obrigado, Pablo. Obrigado, Lorena. Pessoal, é um prazer enorme estar aqui. Eu não acredito em A Casa há muito tempo. A gente já vinha costurando essa parceria já tem um tempo. E calhou de ser hoje, né? O dia do vendedor. Então, a gente, como né, luta tanto por essa profissão que às vezes não é tão reconhecida quanto deveria. Verdade. Eu já quero começar parabenizando a todo mundo, todos os vendedores e colocando claramente, se você tem um negócio, se você tem um trabalho ou se você tem um relacionamento, com certeza você se vendeu. Você se apresentou, você falou. Vamos tirar essa ideia pejorativa, né, de que isso é papo de vendedor é mentira, né? Esse é papo de mau vendedor. Isso Verdade. sim. Né? Porque existem bons e maus profissionais em todas as carreiras. A gente vai falar sobre isso, hein? É mesmo? Vamos. Então, eu não vou ficar dando spoiler, Paulo. Vem com tudo e conduz a nossa... Te agradecer aqui a presença ilustre da nossa gerente comercial, Lorena. Obrigado, Lorena. Obrigada a vocês, gente. É um prazer estar aqui com esse mestre, com o Pablo. Vamos para cima que a gente vai desenvolver. É legal essa coisa que você falou, né? De como é que a venda ela é desprestigiada. As pessoas parecem que têm vergonha dessa história, né? Então, eu queria até colocar que isso é uma ficção, né? Porque, como você falou, para você ter seu empreendimento, para você fazer qualquer movimento na vida, você primeiro tem que se vender. As pessoas têm que comprar a tua ideia, têm que comprar você, têm que, né, enganjar. A gente está o tempo inteiro se vendendo. Isso é uma coisa da humanidade, porque você vive em comunidade, você precisa se explicar, você precisa conduzir as suas ideias. Eu preciso te chamar para uma parceria, eu estou te vendendo a parceria. Se eu estou te convidando para uma festa, eu estou te vendendo a festa. É simples. Verdade. Mas as pessoas olham para a situação, a comunidade como um todo, né? A sociedade como um todo, tem o costume de ver. Eu que sou mais das antigas, digo que eu sou do século passado, eu digo para o pessoal o seguinte, tem muita gente da minha época que diz assim, ai, coitado, não serviu para nada na vida, foi ser vendedor. Exatamente. Né? E aí, graças ao bom Papai Deus, do céu. esse Amém. mito vem sendo quebrado gradualmente, até pela questão das redes sociais, da internet de modo geral, dos grandes treinamentos que a gente encontra no mercado, que você vê grandes empresários. Tá? E aí eu falo para você de Antônio Hermílio de Moraes, lá da antiga, Abílio Diniz, Flávio Augusto. Todos eles dizem Perfeito. assim, ai de mim se eu não fosse um vendedor. Sim. Né? Então, isso vem sendo quebrado, porque a importância da venda, tudo que você... Nós estamos num shopping. Tudo que você está vendo aqui foi vendido em algum momento. Verdade. Desde a tinta da parede, o piso, as plantas, a decoração, os produtos que estão à venda foram vendidos. Existe uma cadeia. Então, é muito importante a gente deixar claro que existem maus profissionais em todas as profissões. Você não conhece nenhum dentista ruim? Claro. Você não conhece um mecânico? Às vezes Nossa. tem uns que socorro. Mas, enfim... Sem querer filosofar demais, eu vivo batendo no microfone, gente, não repara não. Problema não. Sem querer filosofar demais, a ideia da gente aqui é trazer aquela venda que a gente tem no dia a dia e que acaba não percebendo. Entendi. Tornar esse papo cada vez mais envolvente, cada vez mais gostoso de conversar, porque você vende, isso é um fato. Você pode até não estar sabendo, mas você vende. Pega essa dica. Ou seja, então todo mundo é vendedor, né? Sem dúvida. Tem jeito. Já dando um passo na frente, eu vi lá os seus processos e eu vejo que você pauta muito com a honestidade. Ou seja, você tem que entender primeiro para depois até começar a construir, porque tem muita gente que chega ansioso. Então, eu até anotei aqui, a honestidade é o que norteia o teu serviço. E você deixou assim uma fala que não existe aquela jogada de 1000 pontos, nem a mesma quantidade de fermento é para todas as receitas, né? Mais ou menos por aí. Exatamente isso. Eu penso no seguinte, como nós temos uma mentoria, qual é o papel da nossa mentoria? Qualificar empresários de pequeno, médio porte, de um modo geral, tá? A gente tem até clientes que são empreendedores. Esses caras têm que ser qualificados para dominar as vendas. Então, não adianta eu pegar hoje um profissional que é da área ou uma profissional, né?
que é da área de saúde e beleza, Certo. e eu vou trazer para ela a solução que eu apresentei para um escritório de contabilidade. Perfeito. Isso falando de serviço para serviço. Se a gente for falar de produto, então, a coisa fica imensa. Né? Uma coisa é você vender pneu, outra coisa é você vender comida. Mas tudo requer técnica. Então, assim como o bom vendedor faz boas perguntas, é aquele cara que olha para você e diz assim, ele não tenta adivinhar o que você quer. Certo. Eu te garanto que a Lorena faz isso lá. Quando ela vai atender um cliente para coworking, Pode ter certeza. ela vai perguntar qual é o serviço que ele presta, Sim. com que frequência ele precisa das reuniões. Sim, o primeiro passo é entender o que realmente o cliente está procurando. Porque às vezes nem ele sabe o que ele está procurando. Verdade, né? Nem ele sabe qual destino ele quer tomar naquela procura. Bacana. Então, a solução, eu acho que uma das primeiras técnicas de venda é entender o que o cliente quer, Importante. como você pode oferecer e, claro, enfiar o seu produto no meio disso da melhor forma. Porque o seu produto é o melhor para ele. Porque você pode mostrar para ele que aquilo ali funciona, como funciona e por que funciona. Por que tem que ser contigo. Entender, fazer ele entender, né, qual é a necessidade dele. Às vezes ele chega com uma ideia de A e, na realidade, ele precisa de B e C. Entendi. E aí você precisa abrir esse leque para ele e ensinar para ele que funciona assim. A gente tem que partir sempre do pressuposto que quem está chegando para comprar o teu produto, sendo ele usuário antigo, novo, experiente, ele sabe menos do produto que você. Ou pelo menos deveria. Sim. Né? Por isso que eu digo que todo vendedor não pode nunca mais parar de estudar. Mas o que acaba acontecendo é que a grande maioria dos vendedores, eles, naquela ânsia de fechar o negócio, naquela hora, vou fechar esse contrato, partir para o próximo, a gente está sempre querendo mais, a gente ignora uma lei que é fundamental em vendas. Esclareça as dúvidas do seu cliente e ele vai confiar em você. Então, que é Isso é um credibilidade. Então, isso tem a ver com a honestidade que você falou. Isso tem a ver com o serviço que eu presto. Se eu não entender exatamente o que você está precisando, eu vou dizer, eu ainda não entendi, não tenho solução nenhuma. Me dá um tempo para pesquisar. Né? Normalmente, a gente tem um ciclo de venda que a gente faz, o atendimento, o cliente chega até nós, nosso SDR chega até o cliente, agenda uma vídeo-reunião ou uma reunião presencial, e a gente tem uma conversa que normalmente dura 1 hora, para entender o game. Até ali não se criou nenhuma solução. Olha, eu entendi mais ou menos isso, isso e isso, vamos trabalhar aqui. Tá ok, me dá um prazinho aí, pode ser até de 1 semana, já aconteceu com 2, né, por uma questão de demanda de trabalho e por uma questão de complexidade de projeto. Que eu vou começar a te apresentar algumas soluções e, se fizer sentido para você, a gente vai trabalhar junto. Perfeito. Pode ser que não seja esse momento. E eu vou dizer uma coisa para você, eu trabalho em vendas há mais de 30 anos. E eu te garanto que eu já ganhei muito mais credibilidade com o cliente dizendo não do que dizendo sim. Acredito. Porque quando você olha para ele e diz, olha só, o que você precisa não é do meu trabalho, é do trabalho dela. Eu posso até te dar o telefone dela, te indicar, mas não sou eu que vou te vender isso. Quando você consegue botar essa clareza na mente do teu cliente, ele passa a te respeitar num nível que aí você credibiliza o teu trabalho e fideliza o cliente. Se fala muito em fidelidade, em fidelização de clientes, em CRM, em gestão de um monte de coisas. Bacana, eu concordo com tudo isso. Mas se você não tiver a base, você não vai a lugar nenhum. Bacana. Exatamente, isso que ele falou é muito importante, porque às vezes a venda bem solucionada, né, é mais a necessidade de você mostrar para o cliente que eu posso te oferecer ou eu posso simplesmente te explicar o caminho para você chegar onde você quer. Isso, assim, para mim, é uma venda bem feita, é uma venda, sabe, para cima. Sim. Do que simplesmente eu chegar lá e vender o que eu tenho, e às vezes nem é a necessidade do cliente. O que acontece muito comigo na venda no dia a dia. Um cliente vem para um endereço fiscal e ele acha assim, não, vou fechar aqui só para eu mandar os documentos para a prefeitura e amanhã eu troco. Ele não sabe o valor que isso custa. E aí, quando eu explico, ele pensa melhor, não, então, se eu for fechar aqui, eu tenho que garantir aqui porque o valor na frente vai ser maior para eu trocar, assim, Bacana. rapidamente, entendeu? Então, é mais explicar para ele exatamente o que ele precisa, o que ele procura e como eu posso oferecer, ou indicar ele um profissional que vai ajudar ele naquilo. Eu acho que é essa necessidade que a venda bem feita tem que oferecer. Isso diferencia, porque esse mesmo cliente que você atendeu dessa forma, com essa clareza, você pode ou não ter fechado a venda, ele vai entender o seguinte, quando eu precisar é com ela, e quem eu conheço que precisar, ela jogou limpo comigo, vai jogar limpo com quem eu indicar. Legal. Então, isso faz muita diferença. Sim. Faz muita diferença no dia a dia. Tem muita coisa interessante na área de vendas, a gente consegue, volto a dizer, dá para falar um dia inteiro e ainda vai faltar assunto, né? Vamos deixar a pauta para trás aí. Isso. Agora, é bonito isso que você falou. E até para, então, vamos entender essa tua formação, né? Falar um pouco da tua família, as tuas origens. Você tem uma história tão bacana. Se você quiser falar, fica à vontade. Até eu estava pensando, a tua primeira mentoria foi com teu irmão.
digamos assim? Sem dúvida não é? nenhuma. Eu achei sem que isso dúvida fosse nenhuma. mudar uma coisa linda. Eu digo para todo mundo o seguinte, eu não tenho a menor vergonha da minha origem, eu tenho amigos, né? Até porque, vamos ser muito honestos, né? Ninguém sobe o tanto que pode subir. A gente Sim. sempre está olhando para cima, sempre querendo É mais. verdade. Né? E eu não tenho a arrogância de dizer, não, eu sou um mestre nisso ou naquilo. Continuo estudando igual a todo mundo. Você pode ter certeza disso. Então, o que acontece? Eu trabalho, como eu falei, eu trabalho com vendas há mais de 30 anos. Há quase 30, eu faço a gestão de processos comerciais em cargos diferentes e empresas diferentes. Eu já trabalhei em algumas multinacionais, trabalhei também em grandes players do mercado brasileiro e sempre na área de vendas. Né? Eu trabalhei com segmentos mais loucos que você pode imaginar. Eu trabalhei com telecomunicações, eu trabalhei com alimentos, eu trabalhei com prestação de serviços e trabalhei com indústria de ferramentas, por exemplo. Então, Um menu bem... é variado. E, para falar de origem, eu digo para todo mundo o seguinte, eu tenho formação em publicidade com pós em marketing. Né? Mas eu digo para todo mundo, eu bato no peito e digo, eu sou vendedor. Ah, você tem uma mentoria, você é mentor? Sim, quando eu estou lá, eu sou mentor. Quando eu estou fora de lá, qualquer outro assunto é vendedor. Até porque eu estou lá, eu estou vendendo o tempo inteiro. Também. Né? E cuidando de vendas. Então, é bem isso. E eu digo para todo mundo que eu sou o filho do catador de lata com a manicure. Né? Não estou com isso querendo dizer, ai, coitadinho, tal. Não, porque o catador de lata venceu na vida. A manicure já não é mais manicure há muito tempo. Né? E conforme eu conversei com você naquela prévia que a gente fez, Sim. Deus me livre quando o catador de lata for embora, que demore muito. Tomara, amém. Ele vai deixar uma casa em cima da cabeça de cada filho. Ele conhece o Brasil muito melhor do que muito piloto de avião por aí. Conhece uma boa parte da Europa, uma boa parte dos Estados Unidos. É um cara muito bom de papo. Porque dia desse eu vou fazer um podcast só para levar ele. E aí eu digo para vocês o seguinte, isso eu digo porque eu tenho, além de mim, eu tenho vários amigos que vêm de uma origem muito humilde e que hoje estão em posições de destaque, que hoje ajudam muita gente. Né? Posição de destaque dos seus trabalhos, eles conquistaram isso no mercado. E hoje ajudam muita gente dividindo conhecimento. Né? Você falou do meu irmão, eu acho que isso marcou bastante a conversa que a gente teve. Né? Verdade. Porque aquilo que você falou, o ser humano ele faz o que ele quiser. Se ele tiver disciplina, foco, tiver alguém para orientar ele, quiser, tiver essa vontade... Eu vou te explicar por que eu não acredito em limite. Eu não acredito em limite porque eu tenho um irmão que é 4 anos mais novo que eu, que nasceu em 75, e ele é autista. Então, rapaz, essa coisa ficou chique, né, cara? Qual o restaurante do nosso amigo? Saicô. Saicô. Muito obrigado, Saicô. Obrigada, Saicô. Olha, tá lindo. Deixou Daqui a pouco a entrevista vai mais começar. feliz, ó. Com certeza. Animou. Então, por que eu não acredito em limite? Porque esse meu irmão que nasceu autista, ele é o primeiro autista a se formar na UFRJ. Ele é formado em biblioteconomia. Estudou em escola pública, teve acompanhamento da família muito de perto, tudo mais, mas estudou em escola pública, fez pré-vestibular popular, entendeu? E não acreditou em limite. Prestou vestibular umas 3 ou 4 vezes. E entrou. E se formou. E hoje está se preparando, está fazendo concurso e continua fazendo, cuidando da vida. Porque a questão é muito simples. O ser humano não conhece o limite que tem. Porque, na minha cabeça, o ser humano não tem limite. Qualquer um pode ser treinado para qualquer função. É lógico que tem as pessoas que têm mais aptidão para essa função ou para aquela função. Você tem a pessoa que gosta mais de português e tem a pessoa que gosta mais de matemática. Beleza. Mas quem sabe matemática tem que saber um pouquinho de português, e o contrário também. Sim. Então, a questão... Quando a gente leva isso para a área de vendas, a gente não fala só das técnicas de vendas, mas de aprender a vender determinados produtos. Processos, né? Que é aquilo que você Exatamente. marca, que é fundamental. É porque, na verdade, o que acontece? O processo ele está muito associado ao negócio. Tá? Então, vou te dar um exemplo prático. Eu tenho um mentorado que ele é da área de terceirização de mão de obra. Né? E ele vende serviços para faxina, limpeza. Sim. Tá? Só que a faxina dele é para alto nível, né? Não digo alto nível de high ticket, mas alto nível de acabamento, para quem tem exigência real. Excelência no serviço, né? Tipo, consultório médico, consultório dentário, todo local que tem procedimento cirúrgico que não seja hospitalar. Aquela limpeza mais específica. Exatamente. Toda a área de saúde e beleza. E aí não adianta eu pegar para você e dizer assim, eu vou pegar aquele processo que funciona muito bem na Capital Cowork e vou fazer o mesmo trabalho com ele e vai dar certo. Não vai. Eu tenho que estudar o processo dele. Eu tenho que entender. E aí o processo é o conjunto.
é o ambiente. Dentro do processo, você vai ter técnica, você vai ter canal de venda, você vai ter ferramentas de venda, você vai ter argumentação de venda. Então, tudo isso é muito separado. Porque quando você vai vender, Lorena, é muito simples. Quando você vai vender para um advogado, você tem um conjunto de ações que você tem que tomar para explicar para ele. Sim, Quando você vai vender para um consultor, você vai explicar de uma outra forma. sim. E assim sucessivamente. Né? Então, tem uma situação que você tem que entender para depois passar o processo. Legal isso que você falou. Me lembrou até um programa que tem na televisão, que ele fala, o apresentador frisa muito na questão do processo. Eu vou até abrir uma questão para falar dessa honestidade, porque da tua parte, a gente vê que o coração tem essa honestidade, tem essa entrega que você falou. Se você não puder ajudar, você vai indicar. Sem dúvida. Mas nesse programa, esse empreendedor, para ele ajudar, ele precisa ver a honestidade da outra parte também. Então, às vezes, pode acontecer da outra parte segurar, não conseguir ser tão honesta contigo na hora de você entender o processo dele. Isso pode acontecer, né? Sim, sem dúvida, mas é um erro tão grande quanto você sonegar a informação do seu advogado, do seu contador. Sim, sim, sim. Porque o prejudicado final vai ser ele. Quando você pega um cliente assim desse tipo, você já corta, porque aí no programa ele já vai embora, não quer fazer negócio. Eu vou te dizer uma coisa, Como é que Pablo. você lida tá aí com uma isso? pergunta boa, Não, porque eu vou ser honesto, eu não sei porquê, eu imagino, mas saber eu não sei, né? Porque isso nunca me aconteceu. Porque a gente vem provocando a empatia do cliente, a gente Sim. vem mostrando tanto cuidado, né, em entender o problema que ele está passando, a solução que ele precisa, que o cara acaba confiando em você, ele vai baixando a guarda e vai entendendo, e toda informação que se pede, ela é justificada. Uma coisa que é importante você colocar, e que eu acho que é interessante colocar aqui, Claro. nos contratos de mentoria, da Prospect Mentoria Empresarial, a gente cita e constam todas as limitações legais da Lei de Proteção Geral de Dados. Entendi. Então, existe um sigilo. Não tem como, isso é por lei. Não tem como. Você não vai, eu não vou precisar saber determinados detalhes, mas alguns são muito importantes Claro. que a gente vai usar e vai Entendi. fazer. Mas tudo sob sigilo e proteção legal. Não é só a minha credibilidade que está em jogo. É a credibilidade do negócio. Então, é aquela velha máxima. Nós temos um contrato? Temos um contrato. Dá uma lida com calma, manda para o teu advogado e volta para mim. Funcionou, tá ok? Beleza. Você pode até, num primeiro momento, por não me conhecer, tá? Não entender determinadas coisas que eu vou te perguntar ou não confiar. Entendi, sim. Mas eu tenho uma frase que eu uso muito. Você não precisa confiar no que eu falo. Basta observar como eu faço. No dia a dia, você vai ver que eu conquisto a tua credibilidade, porque eu estou jogando sério. É o exemplo, ele arrasta, né? Sem dúvida. Sem dúvida. É legal isso que você está falando. E aí, vamos até entrar já nesse ponto que, das coisas que eu vi que você falou, muitas vezes a pessoa vai montar a empresa, conhece tudo do negócio, monta equipamento, mas o processo de venda, o cliente, para quem que ele está vendendo, qual é a melhor forma dele vender, isso ele não consegue desenvolver, porque às vezes ele não sabe, às vezes ele tem aquele problema que ele acha que ele não tem o dom da venda, então ele precisa se preocupar só com a parte lá administrativa, que as coisas já vão se desenvolver sozinho. Eu queria que a gente pudesse desmistificar isso também, porque existe o drama do fechamento da venda, porque falar é muito bom, chegar, mas na hora de fechar a venda, as pessoas... Essa que é... Como é que isso... A tua pergunta ela é muito ampla. Eu vou dividir ela em alguns pedacinhos para a gente poder, né, se comunicar com mais tranquilidade. Vamos entender isso aí. Primeiro, eu vou usar um jargão que eu uso há muito tempo. Quando você montou um negócio, né, você tem um problema legal, uma ação legal, você liga para quem? Para o advogado. E quando você tem um problema de impostos e tal, ou de, enfim, legalização, você liga para quem? Meu contador. E quando você tem um problema de venda, você liga para quem? Gerente. Você tem que ligar para mim. Não só para mim, tem muitos bons profissionais no mercado, mas eu tô aqui para falar do meu. Pode ligar para mim também. Claro, porque cowork tem que ser com ela. Eu tô lá. Então a questão é a seguinte: por que eu tô colocando isso dessa forma? Porque a gente sempre acha que está montando um negócio. Você pega uma pessoa que como é que são montados os negócios na cultura comercial que a gente tem aqui? Você tem faculdade de tudo, mas não tem faculdade de venda. Tá? Nós temos, se comparativamente, os cursos de venda, vamos dizer, de nível superior que nós temos no Brasil, são muito bons, mas eles não têm o tempo de mercado que tem os outros cursos. Um curso de engenharia, tem curso de direito no Brasil que tem
Né? Sim. É verdade. Que era Brasil colonial. É verdade. Né? Cândido Mendes, família Cândido Mendes. Pois é, então são situações diferentes. Então, o que acontece? O sujeito faz arquitetura, poxa, é o sonho de vida, ele conhece tudo, ele estuda tudo, ele vai lá e monta um estúdio de arquitetura, monta uma empresa de arquitetura, vai lá e, enfim, investe em equipamento, software, contrata pessoas, legaliza tudo, monta tudo. Quando está tudo ok, ele para e olha e fala, ué, vou voltar lá na faculdade e vou ver como é que busca cliente. Ele não teve essa cadeira na faculdade. Isso quando eu estou falando de um cara que teve uma formação, né, Sim. orientada para montar um negócio. Muitas das vezes acontece o contrário. Você trabalhou a vida inteira num determinado negócio que você gosta muito e surgiu a oportunidade de você montar um empreendimento seu. Então, do teu negócio, você conhece tudo. Mas de venda você não conhece. Aí o que acontece? Você estrutura todo o seu negócio, mas não estrutura as vendas. Você não está lá atrás pensando em, tá, eu vou falar as coisas básicas, o beabazão, você não repara. Mas o cara não está pensando em mercado, segmento, nicho. Ele não entende quem é o público-alvo, quem é a Sim. persona que vai comprar dele. Aonde ele localiza essas pessoas. Né? Então, é tudo muito, num conhecimento muito empírico, é muito na tentativa e erro, muito teste AB, né? Funcionou, não funcionou, isso aqui deu mais certo e tal. Só que isso custa dinheiro, gente. Então, o que acaba acontecendo no dia a dia? Você vê que a estatística que você... Vou te dar um número de Sebrae. Tá? Você tem ideia de quantas empresas tem registradas no Brasil hoje? Estou falando de... Mais de 20 milhões. Eu vi essa informação. Muita Eu coisa. vou falar que eu colei ele, peguei essa colinha dele. Eu estudei. Esse cara faz o dever de casa Veio pronto, veio pronto. pesado. Eu vou te dar os dados de 2023, que é algo em torno de 22 milhões de empresas. 2 milhões. Desses 22, pelo menos mais de 19 milhões são pequenos, médios empreendimentos, e estou contando MEI, estou contando tudo. E, segundo a estatística que a gente tem aí de IBGE, de Sebrae, a grande maioria desses empreendimentos fecha nos 2 primeiros anos. Sim. E se fecha, fecha por falta de cliente. Porque quem está faturando, quem está organizado, não Quem quebra. está faturando, está organizando, está querendo crescer. Exatamente. Então, a Prospect Vendas, ela trabalha exatamente nesse tipo de organização. Ah, eu tenho um negócio, mas, cara, eu estou empatando, eu estou batendo na trave. 99% dos meus clientes... É óbvio que você não vai no dentista sem sentir nada nos dentes. Claro. Né? Mas 99% dos meus clientes estão procurando crescer ou estão procurando sobreviver. Por quê? Porque o cara investiu uma grana, montou um negócio, botou lá alguns milhares de reais e agora ele não consegue entender por que não está funcionando. Aí a gente chega lá e pergunta, vem cá, como é que é o processo de venda? Quando o cliente vem, tá, mas espera aí, como é que você fez para o cliente vir? Ah, não, eu estou no shopping, eu tenho isso, tenho... Não, peraí. Isso é o básico, isso é tomar banho de manhã e escovar os dentes. Você sai bacana, beleza, você fez, ótimo. Mas cadê o algo a mais? Cadê o teu diferencial? Como é que são os seus produtos? Não, isso quando o cara está começando. Às vezes acontece, eu tenho clientes assim também, a empresa tem 15 anos, funcionou muito bem, estava lá indo muito bem e tal, não sei o que, chegou agora, começou a... Não cresce. Está batendo no teto. Meu teto é aqui. Cara, o teto não existe. Vamos deixar isso claro logo no início da conversa. O teto não existe. O teto é o quanto você quer crescer e o quanto você quer continuar estudando para se preparar para isso. Perfeito. É simples desse jeito. Perfeito. Então, o cara chega para mim e diz, ah, não, mas é assim e tal, tá, beleza, mas como é que seu vendedor faz? Ô, fulano, aí, peraí, você é o dono do negócio? Ah, não, mas eu não cuido de vendas, eu tenho lá um supervisor, tenho 6 vendedores e tal, não sei o quê. Aí eu viro para ele e pergunto assim, meu irmão, não torço contra a vida de ninguém, mas se essa turma ganhar na Mega Sena, você faz o quê? Pois é. O sonho é dele, né? Sim. Olha aí, bem boa, Lorena, é verdade. O sonho é dele e é ele que tem que cuidar. Perfeito. Se ele não sabe o passo a passo para andar, deixa na mão de um funcionário. Perfeito. Como falou, se essa pessoa ganhar na Mega Sena e for embora, como é que você vai andar? Exatamente. Como é que você vai caminhar? Ah, o seu vendedor é muito bom, né? Quanto das tuas vendas totais passam na mesa dele? 40%. E se o concorrente comprar o passe dele, amigo? O que você vai fazer? É um problema atrás Você vai do ter que outro. recomprar o passe? Você está com caixa para isso? Nossa. Você está preparado para isso? Ou se, de repente, acontece alguma coisa na vida dele, ele precisa mudar de cidade? O processo, voltando para o início da conversa, porque está tudo muito, né, verdade, integrado. Verdade. O processo é o que protege o empresário.
90% das vezes eu digo para o cliente, vem cá, Legal isso que você falou, é verdade. você é empresário ou é refém do comercial? Quando você fala em vendas, você é empresário ou refém? Empresário. Então, você conhece o teu processo. Você não precisa estar lá, metendo a caneta, lançando o pedido. Não é isso. Mas você sabe orientar. Você montou essa equipe, você sabe montar outra. Sim. Então, é isso. Basicamente, é isso. Então, eu espero ter respondido aquela Não, pergunta respondeu imensa que você perfeito. fez, Aí que a gente quebrou ela eu aqui aos peguei pouquinhos. até uma frase que é sua, que você fala assim, o sistema não prepara, né? Ele te joga, e se você quiser aprender, já sabe quem procurar. PC Macedo. Agora, dentro disso que a gente estava falando, tem a ver com a sustentabilidade da empresa, né? A harmonia entre os setores, isso que você falou. E, através desse processo que o líder vai direcionando, é que isso vai se desenvolver. E é impossível a empresa crescer se esses segmentos todos dentro dela não estiverem ali organizados e harmoniosamente funcionando, não é isso? É como um organismo vivo. Perfeito. Né? Você não pode ter nada desarmônico. Né? Então, uma coisa que eu escutei, cara, eu consumo tanta coisa sobre vendas que às vezes eu tenho dificuldade de dar o crédito. Então, se a gente descobrir esse crédito, depois eu vou pedir para lançar na legenda, porque eu não lembro de quem é a frase, estou com medo de falar a pessoa errada. Eu vi num material, num conteúdo que eu estava consumindo, que um grande treinador do mercado aí disse a seguinte frase: nas empresas, ele disse, na verdade, disse na empresa dele, na minha empresa só tem 2 setores. Aí pergunta para ele, só 2? Eu tenho vendas e tenho apoio a vendas. Nossa. Com isso, não estou querendo trazer, lógico, né? Dia do vendedor, né? Vai trazer a brasa para nossa guia. Não é bem isso, é quase, mas é bem isso. Porque o que acontece? Você tem que entender que a tia que lhe faz a limpeza, ela vende. Você tem que entender que a recepcionista da sua empresa, ela vende. Sim. O atendente da sua empresa, ele vende. Exatamente. Ah, mas como ela argumenta? Não, basta, é simples. Demite a tia da limpeza e deixa 15 dias sem passar uma vassoura. E chama um cliente importante para uma reunião ou recebe alguém na sua loja nesse estado. Ela vende ou não vende? Pois Muito. Então, você tem que ter essa cultura. Por quê? Eu volto a dizer, a equipe de vendas é a ponta da lança. Só que a ponta da lança, se não tiver a lança toda, ela fica no chão. Sim. Não serve para nada. É até engraçado, você me deu um insight assim. Você pode terminar, por favor. Vai. Terminei, é isso. Não tem muito... vendas e apoio a vendas. Que eu até pensei, a senhora da limpeza, ela pode ser até escalada na equipe de marketing indoor, porque, né, ela está ajudando a preparar um ambiente para recepcionar esse cliente, para estar agradável, para ele se sentir confortável, num clima cheiroso, enfim. Eu pensei nessa história de... Não tenha dúvida, isso faz parte do negócio. E eu vou dizer para você que em grandes corporações... Por que hoje as grandes corporações valorizam tanto o ambiente interno? Né? Por que é tão importante você chegar na Capital Cowork e ter a estrutura que tem lá? Sim. Senão, bastava ter uma mesa limpa, um chão, um ar-condicionado funcionando, um Wi-Fi, estava tudo bem. Por que vocês fazem tanta questão, né, de receber bem, de abraçar o cliente, de entender o que ele precisa, de oferecer o que ele precisa? Esse é o grande diferencial. Né? Não adianta você querer dizer, eu vou só assinar contrato aqui, botar cliente para dentro, se sair eu boto outro. Meu amigo, Pois é, ele vai sair e vai para onde? Porque ele já participou, ele já entendeu que ele precisa de um cowork. Se você deixar ele sair, ele vai para onde? Vai para casa? Não, vai para outro. E outra, esse próprio cliente que vai para casa ou vai para um outro cowork já faz a sua venda. Porque se você fica, ele indica outros clientes para ficar. Exatamente. Agora, se ele sai quebrando a sua venda, porque ele vai falar mal do seu estabelecimento. Ele vai falar mal do que você ofereceu. Então, assim, é muito mais importante do que só vender, é agregar o valor ao cliente, é pegar também o valor que o cliente traz. Perfeito. Ô, PC, essa menina fez a tua mentoria já? Eu estou quase fazendo uma com ela, cara. Respeita. Muito Tô bacana. pegando um pouquinho bacana. aqui. Foi até um gancho para a gente poder começar a entrar, falar dela, porque também tem muito assunto. Mas antes de falar da mentoria, eu queria saber desse workshop que você vai fazer na Capital Coworking, como é que está direcionado isso? Rapaz, Já está programado? Muito animados, ainda não tem uma data definida. Né? Qual vai ser o nome mesmo? Capital Network. Capital Networking. Vai ser maravilhoso. Nós vamos fazer algumas edições. Vamos estar recebendo, né, todos os associados que a gente fala. Sim. Né? Associados estarão convidados. A gente vai estar... a comunicação vai ser muito ampla, vão ser todos avisados. E nós vamos receber essas pessoas com muito carinho, com muito conteúdo. Bacana. Vamos entregar mesmo, é mão na massa, vamos discutir essas ideias. E a ideia é que a gente
crie uma sequência. Sim. Porque o propósito de quem monta uma mentoria de vendas é ajudar pessoas. Então, se você tem uma dificuldade na área comercial, não pense duas vezes. Se você já está na Capital Cowork, pode ter certeza, você vai ganhar um presente maravilhoso. E pelo que eu soube, nós não vamos falar só de vendas, não. Tem outros profissionais de várias áreas. Vai sim. ser muito bacana. Verdade, o banquete vai ser rico. Sem Sim. dúvida. E o PC vai estar lá para te ajudar a atingir suas metas, junto com a Capital Network, Exatamente. nesse caso. E Pode contar com isso. A gente tem certeza também que esse workshop vai ser um aperitivo para o cara dar o segundo passo e ir para a mentoria, né? Sem dúvida. A ideia é que é o seguinte, a gente tem, na Prospect, nós temos alguns produtos, né? Então, a gente faz esses workshops, a gente faz alguns atendimentos, atende muita gente online, né? E fazemos as avaliações e tudo mais. Então, qual é a ideia do produto? A mentoria, ela é a construção do processo, né? Você tem um produto funcionando, você tem lá uma empresa funcionando, porém, você precisa melhorar alguns pontos ou você só precisa crescer. Está tudo bem, mas você precisa crescer. Então, como é que eu cresço? Como é que eu replico o meu processo com segurança, meu processo comercial com segurança? É esse o trabalho que a gente faz. Então, além desse workshop, né, eu até aproveitei para falar, dia 9 e 10 de novembro, nós vamos estar fazendo, através da Y Business School, vamos fazer 20 horas de conteúdo. Não serão 20 horas ininterruptas, pelo amor de Deus. Em 2 dias, de 8 às 8, né? Parando 2 horas para o pessoal almoçar, para dar uma relaxada. Mas muita mão na massa, falando de prospecção comercial e processo. Bacana. Né? Vai ser dia 9 e dia 10 de novembro, no Colégio Batista da Barra, na Avenida das Américas. A gente vai divulgar isso um pouco mais detalhado. E estamos costurando muito fortemente uma parceria para todos os associados da Capital Que maravilha. Cowork. Sim, já é um convite aqui, Belíssima porque eu vou estar lá oportunidade. presente. Isso aí não tem dúvida, eu vou estar lá. Vai ser um prazer receber a turma toda lá. A gente vai organizar para ter contato com todo mundo. Essa comunicação vai chegar até vocês. Fiquem tranquilos, né? E a gente vai fazer um trabalho muito bacana de estruturação comercial. A gente vai pegar do básico ao avançado, mão na massa, com exemplos práticos e uma coisa que a gente costuma fazer, que é o que a gente chama de exemplo instantâneo. Que você trabalha com o quê? Com isso. Então, vamos pensar no teu negócio. Bacana. Aí o outro. É uma mistura, uma grande mistura. Eu chamo de curso, mas é uma grande mistura, porque tem workshop, tem oficina, é mão na massa, a gente discute, tem alguns cases, a gente desenvolve muita coisa. É um conteúdo muito rico, muito valioso e a gente entrega de verdade. Você sai de lá muito, muito cabeça aberta para venda. Isso. Bacana. Tá ansioso, Pablo? Tô na expectativa, Sim. é grande, sem dúvida. Aprender mais, né? É importante. Agora, deixa eu te falar, PC. Vamos entrar, então, nessa mentoria que você faz. Vamos destrinchar ela, vamos desdobrar esses processos. Essa fase de análise, pesquisa. Como é que um processo vai desencadeando no outro? Como é que qual a importância de cada um deles? Como é importante não negligenciar nenhum deles? Eu vou te explicar mais ou menos assim. Técnica requer método. Não tem como você dizer, o cara tem uma técnica super apurada de Saiko, né? Vamos falar de Saiko agora. Saiko tem uma técnica super apurada, é um super sushi man, mas, cara, tem uma sequência lógica. Para chegar no produto final, você tem uma sequência lógica. Então, como é que a Prospect trabalha? Né? A gente, depois daquela etapa, né, do onboarding que a gente faz, quando a gente recebe o cliente, entende o problema do cliente, explica para ele como a gente vai, né, entre aspas, descascar o abacaxi. E aí a gente começa a trabalhar sempre do 0 para o 10. Construindo. Então, mas PC, eu já tenho isso muito mapeado aqui, é muito claro para mim esse conceito de segmentação de mercado, de nicho, está muito esclarecido. Beleza. Me explica. Vai lá, me conta. Não é aquela questão de desafiar, de eu sei mais que você. Não, eu tenho certeza que tem alguns pontinhos aí que a gente está deixando dinheiro na mesa. Porque se você já vende esse serviço ou esse produto para essa pessoa aqui, quem mais no nosso mercado poderia estar comprando e você não está abordando? Exatamente. Eu lembrei daquela pergunta que você faz, né? Para quem que eu poderia estar vendendo para aumentar meu negócio que eu ainda não... Né? Então, você entende que a ideia é seguir o processo. Confia no processo. É uma frase que todo mundo usa, né?
Vou usar sim, também. sim. Então, confie no processo. Então, a gente vai começar com a segmentação. Depois, a gente vai tentar entender o que a gente pode aplicar de inovação. A gente vai entender também a tua capacidade produtiva. Porque pouca coisa é tão destrutiva para um negócio do que dobrar a base de clientes num prazo muito curto. Implode, né? Uma implosão. Porque a tua qualidade cai. Ah, eu estou acostumado a atender 30 clientes por mês. Beleza. Eu atendo 30 clientes por mês. Show de bola. Ah, vamos botar mais 15? Em quanto tempo? Ah, vou botar mais 30. Ótimo, trouxe mais 30 contratos para você. Olha, o colega aqui, ele está saindo, está se aposentando, está passando 30 clientes dele, vai morar na praia, está feliz a beça, vai passar 30 clientes dele para você. De uma hora para outra, a tua qualidade vai cair. Sim. Então, você tem que fazer isso de uma forma organizada. Então, organizar a tua capacidade produtiva é venda. Você vê como é que está tudo integrado? Quando eu falei que só existe venda e apoio de vendas, é verdade. Muito. Então, o que acontece? Você vai passando por essas etapas e vai construindo um conhecimento que a gente tem o costume de dizer que tem o DNA do teu negócio. Sim. Perfeito. Essa solução aqui, ela para entrar no teu concorrente, ela vai ter que ser totalmente adaptada. Porque ela foi feita sob medida para o teu negócio. Ah, mas eu tenho um escritório de contabilidade com, enfim, X clientes e X funcionários com essa capacidade. Um outro igualzinho, pode aproveitar? Não. Porque ele não tem você. É bem bacana aquilo que a Lorena falou. Isso aqui é produto do teu sonho. Sim. Exatamente. E, gente, com todo respeito, sonho é intransferível. É verdade. É intransferível. Ainda que parecido, Sim. é intransferível. Não é? Então, explicando os processos, a gente vem construindo esse conhecimento ponto a ponto. Então, quando a gente reavalia, né? Vou usar um termo que se usa muito hoje em dia, eu sinceramente não tenho nada contra, tem gente que reclama quando eu falo. Quando você ressignifica a tua segmentação e o teu nicho de mercado, você caramba, esse produto podia estar sendo vendido como high ticket para esse segmento aqui. Opa, interessante. Então, na primeira etapa, você já começa a entender que tem outras oportunidades. Tem pontos a melhorar e tem outras oportunidades. Cada etapa, cada sessão da mentoria deixa, no mínimo, 5 tarefas para o empresário fazer. Não é só o dever de casa. São tarefas de criação. São tarefas de parar e analisar. Você já tem uma determinada experiência no seu mercado, você está lá há tanto tempo, você tem esse conhecimento, você precisa usar ele dessa forma que você nunca usou. Poxa, eu nunca pensei nisso. Então, pense. Porque isso vai te dar esse resultado. Eu não tenho certeza, eu não tenho todas as respostas. Mas eu tenho excelentes perguntas para a gente chegar na resposta juntos. Sim. Muito bom. Então, isso passa por, no mínimo, 10 etapas. E aí, imagina, né, quando você reavalia o teu nicho de mercado e descobre oportunidade. Quando você olha para o mercado, você tira o olho do teu negócio e olha para o mercado e diz assim, o que está rolando de inovação? O que eu posso trazer aqui que eu qualifico? Que eu vou segmentar esse meu novo produto aqui, eu vou lançar a versão, né, vou fazer um upgrade nesse produto e vou ter uma margem maior, vou ter um mercado que eu ainda não estou atendendo, ou vou sair desse oceano vermelho e vou migrar para um azul. Qual o norte? Por onde eu vou? O empresário tem que pensar nisso. Ele tem que olhar para o negócio. Tudo bem, é uma rotina estafante, o empresário é um cara que trabalha muito mais do que todo mundo, é normal, é assim. Principalmente quando ele está empreendendo ainda. Sim. Né? Mas é um trabalho que precisa ser feito. Então, a gente conduz esse esforço, a gente diminui aquela questão da tentativa e erro, do teste AB. Eu vou assim, se não funcionar, eu vou assado. Cara, para que você vai pisar nas pedras que eu já pisei? Olha, ali tem uma pedra, desvia. É simples. Então, a cada etapa da mentoria, a gente desenvolve conhecimentos, ideias e tarefas para implementá-los. Então, você diz que em 2 meses, são 8 etapas no produto básico, né? São 8 etapas. Sim, em 2 meses você vai revisar todo o teu processo comercial e você vai estar pronto para lançar uma campanha de prospecção. Tem gente, a grande maioria dos clientes, que na quinta para sexta, sessão, encontro, aula, o termo que você queira usar, ele já está cheio de ideias, já está soltando o barco. Eu tenho cliente que, até gosto muito de citar, né? Eu vou dizer o nome, porque é um nome comum, todo mundo sabe. Eu tenho 2 clientes, o Rodrigo e o Thiago, que eles, cara, tivemos uma reunião, uma sessão, na sessão seguinte eles já vieram, cara. Milhão de ideias, o olho brilhando e os caras caindo para dentro.
Isso, para mim, não tem preço. Imagino. Porque quando você está olhando para um problema com aquele semblante, tipo, como é que eu faço? Eu preciso resolver, mas não tenho ideia. Aí o telefone toca, o e-mail chega, Aham. WhatsApp e tudo mais, e eu não consigo focar nisso. Como é que eu resolvo isso aqui? Aí você vai lá, senta, conversa por 1 hora e meia com essa pessoa. Vira a chave. Cara, você Incrível. escutar o barulho da virada de chave é maravilhoso. Clac, virou. Caramba! O cara já não está mais onde ele estava. Isso é fundamental na vida das pessoas. Eu vou ser muito honesto, é isso que me move. É isso que me move, porque eu vou dizer de novo, eu tive a sorte, nós estávamos conversando aqui antes de começar a gravação, eu tive a sorte de ter grandes professores e grandes chefes, vamos chamar assim, porque na minha época chamava de chefe, né? Mas líderes, diretores, gerentes, que dividiam conhecimento comigo, que por outro lado também me puxavam, tipo, olha, você está na zona de conforto, cara, vem para frente. Vem para frente. Faz mais, você é capaz de mais. Vai. E quando a gente pode replicar isso na escala que a gente está procurando fazer, cara, é maravilhoso. Sim, e é muito importante ter essa pessoa que te puxa, né? É o mentor, né? É o que acontece comigo. Às vezes o Roger, ele me vem só numa linha de segmento. Ele fala, ó, isso aqui já deu. Vamos fazer assim, vamos tentar assim. E aí, a importância do dono do sonho entender como é que funciona o sonho, como é que faz para chegar na realização. Porque eu tô junto com ele, o sonho é dele, mas se ele me puxar por um caminho, eu me afundo e afundo o sonho dele. Então, assim, a importância do dono do sonho conhecer e te puxar para uma nova realidade dentro daquilo que você já tem é muito importante. É muito importante ter essa pessoa que te puxa. E eu vou dizer para você, agradecer isso que você está falando, porque isso leva a gente de volta no que eu tinha dito no início. Como você orienta as vendas do seu negócio se você não construiu o processo? Né? Ah, mas a minha empresa tem 10, 15, 20 anos e foi assim a vida inteira. Perfeito, mas ela pode evoluir. Sim. Ela deve crescer. É uma lei de mercado. O crescimento é uma lei natural do mercado. Então, o que é importante frisar? Que quando você tem o conhecimento, você deixa de ser chefe e passa a ser líder. E Que aí, você... Fala, meu anjo. perdão, consequentemente, o sonho que era só dele, você passa a participar também. Compartilha. Não é mais o sonho dele, tipo, é uma realização da equipe, é uma realização da empresa. A gente vai chegar lá junto e não é só vocês vão me botar lá. Sim. Isso é muito importante. É. E aí o que eu digo para você, uma frase que eu ouvi uma vez, eu tive que repetir sempre que eu tive oportunidade. Olha, para eu ser chefe, basta você me contratar. Para eu ser líder, a equipe tem que me aceitar. E para você conquistar o coração da tua equipe, conquistar a mente da tua equipe, ter as pessoas do seu lado, você tem que entender o que elas passam e fazem de bom e de ruim. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, o que para a gente é tão importante? Isso melhora a vida de todo mundo. Sem dúvida. Eu vou te dar um exemplo mais específico. Por favor. Eu tive a oportunidade de participar de um outro podcast e aí o entrevistador me perguntou a seguinte frase. Vem cá, mas o teu produto é só para o empresário, empreendedor? Você tem alguma coisa para os vendedores? Eu falei, olha, está no nosso escopo para o segundo semestre de 2025 lançar um pacote de produtos voltados para treinamento de vendas dos vendedores. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Por que eu não comecei por lá? Primeiro que o oceano lá é vermelho, né? Se eu, né? Eu sou mentor comercial, o oceano é vermelho, eu vou lá para dentro fazer o quê? Né? Eu vou procurar um oceano azul, que é onde eu vou me destacar, onde eu vou ter o resultado que eu quero. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, é que você pode treinar o vendedor da melhor maneira que você puder. Sim. Se você não abrir a cabeça do gestor que está acima dele, mesmo que o vendedor tenha 1 milhão de ideias maravilhosas, Perfeito, né? Não adianta. há um embate. Então, se você consegue orientar, né, o gestor, o CEO, o termo que você queira usar, dono, presidente, sócio, fundador, o termo que você quiser. Se você orienta quem está fazendo a gestão, e diz, olha, você precisa começar a observar isso assim, assim, assim. Porque eu nunca vou deixar de ser vendedor. Então, quando eu converso com um gerente, com um diretor de uma empresa, eu digo para ele, olha, cara, você precisa observar isso, isso, isso. Eu sei que lá ele vai encontrar algumas dores que os vendedores dele estão passando, que pode estar chegando ou não para ele, pode estar chegando, né? A dor é 8, mas está chegando para ele 4, 3, né? Aí diz, dá para suportar. E não é. Ele se envolve, né? Exatamente. Ele começa a se envolver, ele começa a entender, ele fala, peraí, então era isso?
Era isso. E muitas das vezes, cara, eu vou ser sincero, é coisa que o cara dá uma canetada e resolve. Quem já trabalhou em um monte de lugares como eu, sabe que é isso. Então, o que eu tenho? Eu trago as dores de quem trabalhou na ponta da venda, o conhecimento de quem se desenvolveu para trabalhar um pouco mais na gestão, e eu tento juntar os dois lados. Porque eu sei que é ali que está o sucesso, é ali que está o dinheiro, gente. Não tem conversa. Você pode me dizer o que você quiser. Mas se isso e quando isso acontece, é uma questão de tempo. Quer dizer... Sinérgico. Tem que humanizar, tem que olhar para o ser humano e... Não pode ser diferente. Porque, com todo respeito aos desenvolvedores de tecnologia, por melhor que seja a inteligência artificial, que eu uso diariamente. Diariamente. Entendeu? Vendas ainda é um segmento humanizado. Por melhor que seja. É lógico que a gente pega o trabalho pesado e joga todo para IA, né? Pois é. Mas na hora de fechar, na Exatamente. hora de... Filtro, análise. Na hora tal, de tal. emocionar... Na hora de persuadir. Isso que eu ia falar. Faz toda a diferença. Porque quando você olha no olho do teu cliente e pergunta para ele, ele entende que você quer apresentar uma solução para ele. E você diz para ele, olha, então você não precisa disso aqui, você precisa disso. Tome cuidado, porque se você pegar o teu endereço fiscal e trouxer para nós agora e tentar mudar daqui a X tempo, eu acabei de aprender isso, estou usando agora. Vai bater de frente com uma outra conta que às vezes você não espera. Vai te dar um prejuízo lá na frente, ou vai aumentar o custo da tua operação e você precisa entender isso. Aí o cara, opa. Acho que ele até brigar com o contador, né? Pois dizer, é. pô, o contador não me avisou. Não me avisou. Né? Mas isso é parte do jogo e é como a gente trabalha. Então, o objetivo real da Prospect é qualificar e amplificar os conhecimentos de gestores, de empreendedores, de empresários de pequeno e médio porte. Mostrar para eles o seguinte, é possível traduzir as técnicas comerciais que você vê em grandes podcasts, em grandes cursos, e o cara olha e fala, cara, os caras estão falando de milhões como quem fala num saco de pipoca, num copo d'água, isso não é para mim. Na Prospect a gente traduz, não é que a linguagem lá não seja, sabe, traduzível, que as pessoas não entendam, entendem, mas a gente pega e traduz com o DNA do teu negócio. Então, eu digo, se eu disser para você assim, olha, eu vou passar para a tua equipe ou para a tua empresa uma técnica que foi muito tempo usada pela um gigante do mercado qualquer. Ai, meu Deus. Microsoft. Pela Microsoft. Perfeito. Você vai olhar para mim e falar, pô, cara, vou olhar para a Microsoft, vou olhar para o negócio dele. Sim, claro, Não a primeira cabe. coisa. Não cabe. Aí a gente, no dia a dia, com a condução da mentoria, vai mostrando. Tá. E depois, quando passa isso aqui, aí normalmente eu mando um link, ou enfim, tá vendo isso aqui? Isso aqui é aquela técnica que eu te falei lá no início. E que você vai estar usando assim como a Shell usa, como a Coca-Cola usa, vamos usar marcas assim, né? Embora não estejamos fazendo merchan, mas enfim, todo mundo conhece. É besteira. Então, a ideia é essa, é traduzir esses conceitos e aplicá-los em pequena escala para que você tenha a mesma capacidade de resultado. Você pode não ter a mesma capacidade produtiva, logística, enfim, mas você vai ter o mesmo nível de sucesso. E aí, meu amigo, o crescimento, eu vou dizer de novo, né? Eu infelizmente me repito muito, ou felizmente, não existe limite. Né? Existe limite para criatividade? Não, claro. Existe não. limite para sonho? Não tem. Então não existe limite para capacidade humana. Verdade. Vamos voltar lá da história, do início, de tudo que fez de você chegar aqui até agora. Eu volto a dizer, às vezes eu digo, já aconteceu em outras entrevistas, o pessoal, porque o teu tema é todo integrado. Eu falo, não, é porque é de verdade. É de verdade. A É história porque é de verdade. Eu não vou aqui pessoal. contando nada que eu não vivi, gente. Não tem um milímetro aqui. Foi. Não, eu estava lá. Bacana. E tudo isso que você falou aqui ficou bem claro que você, de fato, está compartilhando o conhecimento, você quer ver a pessoa se desenvolvendo e conseguir caminhar sozinha com as próprias pernas, porque tem muitos produtos que também, às vezes, as pessoas podem ficar com medo de uma mentoria, de um workshop, porque justamente aquela história, a pessoa que vai ficar refém, o cara não libera, ele não dá o segredo, não dá o pulo do gato, e, ao contrário, você provoca a pessoa a se desenvolver com os exercícios de casa, né? Vamos lá, quero ver o resultado, vamos medir isso. Eu vou te explicar uma coisa.
Por favor. Nada... Pode ser que filosoficamente alguém me prove o contrário. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui querendo ser o novo filósofo do milênio. Mas eu não conheço nada mais libertador que o conhecimento. Nossa, é verdade. Tá? E eu não conheço nada que fidelize mais em vendas do que segurança. Então, raciocina. Eu vou dividir um conhecimento com você, você vai construir ele, vai adaptar ele junto comigo, eu vou tirar todas as dúvidas, todos os percalços, a gente vai desviar juntos. Você chegou num ponto da tua jornada, da tua etapa, que você sabe fazer sozinho. Se amanhã ou depois você tiver que lançar um novo produto, uma nova empresa, alguma coisa, aquele conhecimento está com você, para sempre. Beleza? Bacana, legal. Aí você vai dizer para mim, pô, mas você é vendedor de um produto só. Não. Por quê? Porque aquele conhecimento você não vai precisar ensinar de novo para ele. Sim, não vou. Mas o meu projeto, ele se divide em 4 etapas. A primeira etapa, a gente fala de prospecção, porque você precisa captar clientes para o teu negócio. Sim. Né? Então, a gente organiza a estrutura e começa a captar. Começou a captar, você começa a ter alguns problemas deliciosos, né? Que chama gestão de carteira de clientes, ou base de clientes, como você quer dizer, que é quando você começa a ter que administrar determinados pontos e você começa a converter esses pontos em dinheiro. Que é o lead, né? Vamos falar que a Lorena participou muito desse processo lá, né? Dando ideias e tal, mas continua, por favor. Então, o que acontece? Lead é quando o cara está vindo, né? Ele já virou teu cliente, ele agora é teu cliente. Beleza. E aí, no mercado, existem vários anglicismos, a gente respeita porque, né, boa parte do marketing foi desenvolvido nos Estados Unidos e a gente respeita. Mas a técnica que eu vou dizer é muito simples. É quando você começa a vender mais produtos ou para esse cliente ou através desse cliente. É isso que o pessoal chama no mercado de upselling. Então, o que acontece? Você tem lá um cliente que você te contratou um serviço A. Você foi, entendeu, segmentou, nichou, trabalhou. Beleza, eu tenho uma estratégia para atender esse grupo de clientes. Eu tenho 300 clientes na minha carteira. Desses 300 clientes, 40 são advogados. Eu lancei um produto específico para advogado, ele vai comprar o produto A e o produto B. E assim vai. Entendi. Isso é gestão de carteira. O melhor cliente, o mais barato cliente é o cliente que você já tem. Verdade. Se ele já está na tua base, você vai fazer o quê? Você vai desenvolver técnicas para vender mais para ele ou através dele. Sim. Para isso existe CRM, para isso existe campanha de indicação. Tem uma mega quantidade de possibilidades de combinação. E cada uma é específica para um determinado segmento. O que funciona para um médico cardiologista pode não funcionar para um pediatra. Só para dar um exemplo. Então, a gente tem que entender isso. E aí eu vou dizer para você, eu tenho lá prospecção, gestão de carteira, aí a tua carteira, né, ficou mais bonita, você começou a vender mais Floresceu. e tal, não sei o quê, ficou linda. Você vai precisar de mais gente, porque você tem que continuar crescendo. Aí você vai precisar de gestão de equipe, prospect e vendas. E, por último, você tem a escalada em vendas, que é quando você vai estruturar o teu comercial, ou em módulos, ou você vai abrir uma filial e precisa de treinar outra equipe, ou você vai franquear teu negócio, ou você vai vender. Então, eu consigo, com os produtos que eu tenho, atender vários estágios e todo o ciclo de existência de uma empresa. Perfeito isso. Eu estou muito feliz com a minha prospecção, eu hoje tenho mais clientes do que eu consigo atender. Opa, gestão de carteira de cliente, peraí. Não existe esse negócio de eu ter mais clientes do que eu sou capaz. Peraí, meu amigo. Você vai deixar Você que dinheiro está na gerindo mesa? errado. Exatamente, você vai deixar dinheiro na mesa, é isso mesmo? Está fomentando a concorrência. É. Ele não vai ter dó de você não, tá? Então, é bem assim. Então, a ideia que a gente tem na Prospect, além disso tudo que eu já contei aqui, dividir o conhecimento, construir conhecimento em conjunto, é trabalhar em todos os ciclos do negócio. Tá? Mas com liberdade e independência, porque o conhecimento é libertador. É aí. Sim. E é muito importante quando ele fala em trabalhar com o conhecimento do negócio, é que a gente, às vezes, prende a venda só vendi, finalizei e está pronto. Não, a venda começa lá na criação, às vezes, de o que você vai lançar no Instagram. Quando você falou, a Lorena participou lá do começo, desde o começo.
Cara, a gente senta lá junto com o nosso marketing e fala assim, ó, essa vírgula não tá legal, vamos mudar isso aqui porque vai atingir aquele cliente. Vamos mudar essa imagem aqui, às vezes, esse ponto, porque vai atingir um outro cliente. Então, a venda, ela já tem que ser pensada através daquilo que você vai começar a fazer. Às vezes, até mesmo para lançar no Instagram, para lançar no e-mail, que seja. Essa é a parte onde começa a venda. Quando você começa a cuidar daquilo que você vai começar a vender. Perfeito. Entendeu? Aquela parte ali da imagem, escolher cores. Isso tudo faz parte da venda. Criando cenário, isso tudo né? é um Um começo da ambiente. venda. Ó, nossa, eu acho que vai ficar muito legal se meu cliente olhar com marrom e ver lá que eu separei a cor marrom para ele, que às vezes combina com a empresa dele. Acho que a venda começa ali. E a partir dali é entender o que o cliente quer, solucionar o problema do cliente e habilitar, né, as coisas conforme for aparecendo os clientes e aumentando a cartela, isso tudo. É porque, na verdade, o que acontece? Isso que você falou é muito importante. Me lembrou uma fala de um ex-diretor meu que ele dizia que vendas e marketing são irmãos gêmeos que dormem no mesmo quarto. Vocês podem até brigar, mas vocês têm que trabalhar brigam, juntos. Sim. É o que acontece muito lá. Que Né? E é amo normal. vocês, mas... E é normal, é normal. Né? Existem vários conflitos, é porque é humano, né? Sim. É linguagem, é muito humano, então existem vários conflitos em vendas. Depois eu vou ter a oportunidade de falar do interno versus externo. Ah, né? legal. Quando você tem uma dupla, que você tem um vendedor interno que ajuda o externo. Cara, é bacana. Isso dá mais um podcast de 1 hora e pouco. Então, para pontuar isso que ela está dizendo, é que o que acontece? Mais uma vez, tudo é venda. Sim. Você só existe venda e apoio à venda. Então, você está lançando um produto novo, você está lançando uma unidade nova, um serviço novo. É fundamental estar todo mundo na mesma mesa. Porque o marketing tem dores que as vendas não conhecem. Tem limites que as vendas não conhecem. Tem regras que as vendas não são obrigadas a conhecer. E o contrário também é verdadeiro. Sim. Sim. Ah, mas eu estou lá com o cliente, eu sei que isso aqui vai funcionar. Tá, mas eu tenho que arrumar um jeito de não ser tão invasivo. Porque a nossa linguagem, a comunicação nossa é um pouquinho diferente. A abordagem que você vai fazer no tete a tete é uma. A que eu vou fazer para todo mundo é outra. É outra. Perfeito. Então, essa sinergia traz muito resultado. É bem o que a Lorena comentou. Perfeito. A gente está falando aqui da mentoria. Você também trabalha fazendo consultoria, né? O pessoal quiser te procurar para... ou não. Hoje a gente está fazendo bem pouco, eu estou selecionando bem. Né? Não é que eu esteja abrindo Claro, mão de entendi. clientes, mas são projetos que a gente não pode abandonar. Né? E, por outro lado, tem gente que, não, eu prefiro, mas eu quero fazer a consultoria contigo. A gente faz análise do processo comercial e desenvolve projetos específicos. Ah, eu não quero fazer a mentoria, eu já tenho tudo aqui funcionando, mas eu estou lançando um negócio novo, uma loja, é da mesma marca, mas é uma loja nova lá, e eu queria uma campanha de vendas específica para lá. Beleza, eu já falei com o meu marketing, tá. Traz o marketing, vamos conversar. Sim. Primeiro eu vou fazer um onboarding gigante com você, vou entender tudo, vou estar o mais perto possível do teu nível de conhecimento, e aí você traz a galera e a gente vai começar a discutir isso. Entendi. Então, esse tipo de consultoria é possível, é viável. Hoje, eu não tenho ainda nada, volto a dizer, os meus produtos voltados para equipes de venda vão ser para o 2º semestre de 2025. Porque senão eu não termino bem o meu projeto agora. Entendi. Né? Eu tenho que estar muito consolidado, é uma coisa que funciona, a gente tem uma equipe que nos ajuda, mas, volto a dizer, né? Não diria graças a Deus. Diria assim, graças a Deus tem muita gente que hoje está abrindo a mente para olhar para o comercial da maneira que precisa ser olhado. Sim. Porque a quantidade de pessoas que eu conheço, do meu relacionamento e de outros contatos, né, comerciais e tudo mais, eu não dou sorte com o vendedor. Mas quando dá certo, o cara muda. Cara, não é o vendedor. Será que é? O problema vem de cima. Será né? que você tem um processo tão organizado assim que deixa o cara desgarrar? Será que você tem um processo tão organizado assim que lá na ponta ele se perde e fala besteira para o cliente? Peraí, mas se ele falou, foi porque você não treinou ele com a qualidade que você precisava. Exatamente. Ele é responsabilidade sua. O dia que ele deixar de ser é porque ele não está mais na tua empresa. Perfeito, PC. Perfeito. Então, esse é um pouco do que a gente faz. Vamos para a consideração final, porque o tempo está acabando. De tudo que a gente falou, pontua aí qual dica que você pode deixar para os teus clientes, para os clientes da Capital Cowork, dá mais uma chamada para o workshop. Eu acho que a chamada para o workshop é a grande pegada. Vamos de novo. Né? Estamos Vamos lá. construindo isso. É uma parceria que vai atender a todos os associados da Capital Cowork. Tal cowork. E quem vai trabalhar muito forte nisso,
Lorena. Jogou a bola pra mim, Não, né? não é não, porque você que tem o contato com os clientes, você que tem a relação com o pessoal. Ela que comanda o time, né? Então, o que a gente pretende fazer? Não, é a equipe, é a equipe. Mas Então- tem que ter a liderança, né? Sim, mas esse contato tá muito relacionado a comercial. Então, o Capital Networking, Certo. ele vai ser oferecido a todos os associados. Será uma sequência de eventos em que nós vamos estar recebendo presencialmente essas pessoas. Tá? Existe a possibilidade de virar um material online, mas depois. Sim. Então, é muito importante a gente estar junto lá. Na minha data, vai ser para meter a mão na massa. Sim. A gente vai conversar sobre vendas, vai discutir ideias, não vai ser só uma palestra, vai ser uma grande troca de ideias. Então, convido a todo mundo, é muito importante que vocês aproveitem essa grande oportunidade que a Capital Cowork está dando para nós todos, de nos Verdade. conhecermos, de nos desenvolvermos, e não vai ser só em vendas. Não. Vários segmentos. Né? Você vai ter marketing, pelo que eu sou, vai ter alguma coisa da área financeira, estou sabendo que vai ter o pessoal também na área de direito. Enfim, Contabilidade. Bacana. tudo. o time é de alto padrão. E eu vou dizer uma coisa para vocês que é muito importante, pelo que, né, no mercado você paga caro para ter acesso a isso. Verdade. E aí, Conhecimento custa caro, né? sim, e a Capital Cowork está investindo para que vocês estejam aqui. Generosamente. Vamos fazer esse trabalho juntos. Vamos com Vamos. tudo. PC Macedo, deixa eu te agradecer aqui, Muito irmão, obrigado, a presença nesse dia especial, né, Dia do Vendedor. Você veio aqui compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Do lado dessa fera aí que veio a brilhantar também esse bate-papo, né? A Lorena, Obrigada. gerente comercial da Capital Coworking. Isso. Quer considerar alguma coisa, Lorena, despedido pessoal? Agradecer pela oportunidade, por estar do teu lado. Obrigado. Estamos juntos lá, tanto na Capital Cowork quanto na mentoria dele. Pablo, obrigada, você sempre que agradeço. excelente. É isso, esperamos os próximos. E não vamos esquecer de seguir PC Macedo lá nas redes sociais, Instagram, Instagram é @PCMacedo_prospect. onde o pessoal te acha. Fácil, muito fácil. Vai lá na tua rede social, vai lá. PCMacedo_prospect vendas. E Maravilha. no nosso site você já consegue até marcar uma avaliação com o nosso time. Olha aí, hein? A avaliação é gratuita, a gente faz isso online. Presencial hoje em dia está um pouco mais difícil né? por conta da agenda, mas fazemos isso online, custo zero. Tá? Legal. É www.prospectvendas.com.br. Eu acredito que o pessoal na edição vai colocar aqui embaixo, mas a gente Com faz. certeza. Eu, Lola Pelucci, com 2 Cs no final. E seguindo também a Capital Cowork, @Capital Cowork, vocês vão achar lá. E lá também você já tem um contato, né, para poder iniciar ali sobre endereço fiscal, aluguel de sala, sala privativa, todo o espaço lá que a gente oferece. É isso. PC Macedo, mais uma vez, sócio fundador da Prospect Vendas. Obrigado pela presença, Lorena. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Obrigada. É isso. Vamos com tudo e acompanha a gente no próximo episódio, pessoal. Sim, Tchau, tchau, até lá. tchau. Tchau.